Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje eu quero continuar o podcast sobre modelos de estimativa de custo. Só lembrando, o que nós estamos querendo com a estimativa de custo é uma aproximação. Não é? Nós não estamos falando no modelo determinístico como orçamento. Semana passada eu falei sobre o uso das dimensões físicas. Não é? Lembra? O custo por metro quadrado, etc. Eu também falei sobre unidade de produto final. Lembra você calcular o custo de um hospital pelo número de leitos, o custo de uma escola pelo número de alunos, o custo de um restaurante pelo número de clientes. Hoje eu quero falar sobre os fatores de capacidade e sobre outros métodos. O que é um fator de capacidade? O fator de capacidade é quando você tenta aproximar através de uma regra de 3, não é uma regra de 3, um processo não linear, onde existe economia em escala. Porque olha só, se você fizer uma regra de 3, você falar assim, olha, um hospital que tinha uma capacidade de 100 leitos custava 1.000, para 200 leitos vai custar 2.000. Isso é o quê? É unidade de produto final, assumindo o quê? Uma regra de 3 simples. O fator de capacidade, ele diz o seguinte, será que quando eu aumento o tamanho do meu hospital, eu não reduzo o custo unitário da cama, do leito, porque eu tenho economias em escala? Será que a minha milésima cama de hospital vai ter o mesmo custo da minha centésima? Então, na verdade, a fórmula é uma fórmula simples. Prestem bastante atenção. Eu tenho o custo do B, ou seja, o custo que eu quero prever, dividido pelo custo do A, que é o custo que eu sei, o projeto que eu já fiz. É a capacidade do B dividido pela capacidade do A elevado a uma potência. Uma potência E ou uma potência X. Então imaginem, né, se você tiver um papel, você põe assim, custo de B dividido pelo custo de A é igual capacidade de B dividido pela capacidade de A, essas capacidades elevado a um fator. Este é o fator. Se esse fator for 1, nós estamos falando de um processo linear. Então, se eu tiver um fator 1, eu não preciso nem usar o fator de capacidade. Basta eu fazer o quê? Eu fazer a unidade de produto final que eu expliquei na semana passada. Mas, muitas vezes, eu tenho um fator de capacidade diferente em 1. Então, vamos dar um exemplo aqui de como a gente calcula o fator de capacidade. Então, imagina o seguinte, que você está fazendo uma estação de tratamento de lixo, ok? E essa estação, você construiu já 2 delas. Uma custou 2 milhões e ela processa 5 metros cúbicos por segundo. E você tem uma outra que custou 1 milhão, a metade do preço, e ela processava 2 metros cúbicos por segundo. Lembra, se a que custava metade do preço processasse a metade, nós estaríamos falando uma relação linear. Mas vocês notaram que ela processa menos. 1 milhão, 2 metros cúbicos. 2 milhões, 5 metros cúbicos, e não 4. Então o que você faz? Você faz a seguinte fórmula. 2 dividido por 1, de um lado, é igual a 5 dividido por 2 elevado a um x. Aí o que você faz? Para você tirar o x da potência, você tira o logaritmo. Então você fala, logaritmo de 2 é igual a x logaritmo de 2,5, que é 5 dividido por 2. E aí você vai achar que o x é 0,75. Então, nesse caso, eu tenho o fator de capacidade de 0,75. A partir do momento que eu tenho esse fator de capacidade de 0,75, o que eu posso fazer? Eu posso calcular qualquer outra. Eu falo assim, e se fosse 10 metros cúbicos? Basta fazer 10 dividido por 2 elevado a 0,75. E eu vou automaticamente saber o custo. Quando eu falo logaritmo aqui, pode ser que fique meio confuso, mas é muito importante vocês entenderem que essa equação é básica, tá? Básica mesmo. O custo que você quer dividido pelo custo que você tem, a capacidade que você quer, dividido pela capacidade que você tem, elevado a um fator X. Bem simples, bem prático e bem direto. O que é difícil? É você achar esse E. Você achar esse fator de capacidade. Sempre lembrando, fator de capacidade 1, você está numa regra de 3 simples. Mas, na maioria dos casos, esse fator de capacidade não vai ser 1. Você não vai chegar e vai me dizer, olha, Ricardo, um hospital de 100 leitos é 10 vezes o preço de um hospital de 10 leitos. Por quê? Porque muitas vezes a sala de operação, a entrada, a administração, etc., não vão crescer proporcionalmente ao número de leitos. Então você pode ter um fator de capacidade de 0,8, 0,9. Perceberam? Então isso tudo vai construir um histórico eficiente para vocês. Semana que vem eu vou falar para vocês sobre fator de proporcionalidade e modelos paramétricos e redes neurais.
Até semana que vem, pessoal, com mais um 5 Minutes PM Podcast.